Oi galera, bem-vindo à nossa aula. Antes de começar, lembra, vai lá, dá um like, deixa um comentário, porque realmente nos ajuda com o algoritmo. Então destrui aquele botão like aí. A gente acabou ouvindo um som novo pra gente, né? Da palavra urgente, que era urgent. Urgent. Mas talvez a gente tivesse visto esse som, pois tivesse ouvido esse som antes. Thays, você lembra durante? Como era durante? During. During, muito bom. Thays, como seria? O médico está no hospital durante o dia? The medic is in the hospital during the day. The medic is in the hospital during the day. Como seria o gerente que está no restaurante durante o dia? Muito antes, né? The manager wants to be in the restaurant Durante o dia. during the day. Durante o dia, muito bom. The manager wants to be in the restaurant during the day. Então, essa som de DU no durante, during, tem um som de DYU. Aí. E também a gente viu isso, lembra, no Júpiter, que é o JU, tem mesmo som. Mas também a gente pode ouvir um pouco esse som quando a gente tem GE também. Como a gente viu, urgente, urgent, DY, urgent. Tudo de novo, urgente, urgent. Muito bom. Thays, como seria Argentina em inglês? Seus amigos. Hermanos. Argentina. Argentina, excelente. Argentina, ótimo, Muito ótimo. gringo. Como seria urgentemente em inglês? Urgently. Urgently, ótimo, urgently. Thays, como seria o doutor come urgentemente? The doctor eats urgently. Urgently. The doctor eats urgently. Urgently. Então, de novo, tenta de novo. The doctor eats urgently. The doctor eats urgently. Ótimo, ótimo. Thays, a palavra geral segue nosso padrão sobre palavras com AL, mas no inglês a gente coloca mais um EN depois do G. Então, porque a gente está colocando isso, a gente precisa mudar o som também. Então, geral muda para general. Dando aquele DY som aí. Então, general. Como seria geral? General. Excelente, Thays. General. Cara, ainda estou fazendo isso. Não sei. Quer que amarrar? He. Então, Thays, como seria geralmente? Generally. Geralmente, ela está com ele. Generally, she is with he. With he? With him. With him. Muito bom, muito bom. Generally, she is with him. Então, Thays, como seria? Geralmente, o doutor está com ela. Como seria isso? Então, para relembrar. Generally, the doctor is with her. Muito bom. Generally, the doctor is with her. Thays, a gente viu esse som de GE, que é um pouco daquele J. Mas a gente pode mudar um pouco esse som para J. Como um GI. Sim. Um GI. Que a gente já viu na palavra digital. Como ele é digital? Digital. Lembra? A gente tira aquele A ao final. Digital.
Como é digital? Digital. Digital. Muito bom. Então, vê a diferença aí nos sons. General, digital. General, digital. Então, e during. Então, tem essas coisas, né? O inglês é fascinante com essas coisas. Então, Thaís, como seria uma escola digital? A digital school. A digital school. Excelente. Então, Thaís, como você acha esse imaginário? Porque segue o nosso padrão diário. E a gente já sabe sobre o som de assim, imaginário. Imaginary. Imaginary. Muito bom. Imaginary. Thaís, a palavra amigo em inglês é friend. Friend. Tipo friends. E, por favor, não me pergunte sobre o que eu acho de usar friends para aprender inglês, porque você não vai gostar da minha resposta, tá? Então, Thaís, como é amigo em inglês? Friend. Friend, ótimo. Um amigo imaginário? A imaginary friend. A imaginary friend? An imaginary friend. An imaginary friend. Por que an? Porque imaginary começa com uma vogal. Então você não pode ter uma vogal de artigo junto com uma vogal que inicia uma palavra. Então tem que colocar o N, que é uma consoante. Muito bom, muito bom. Então, Thaís, como seria... ele tem um amigo imaginário? He has an imaginary friend. He has an Imaginary friend. Lembra dos erros de Thaís, aprende deles. Como seria original? Original. Original. Lembra? Tirando a ao final. Original? Original. Então, como seria originalmente? Originally. Muito bom. Como seria a casa é muito original? The house is very original. The house is very original. Muito bom, Thaís. Thaís, como seria? Eu estou em casa durante o dia, mas eu não quero estar em casa porque quero estar no restaurante. I am in the house during the day, but I do not want to be in the house. I want to be in the restaurant. Muito bom. I am in the house during the day, but I do not want to be in the house. I want to be in the restaurant. Muito bom, Thaís. Mas não precisam ter medo mais das frases grandes, porque a gente sempre pode quebrar eles nas partes mais fáceis. Então, Thaís, nessa frase enorme que a gente viu aí, a gente falou I do not want. Eu não quero. Então, Thaís, como seria você não quer? You do not want. You do not want. Então, quando a gente está falando sobre a terceira pessoa, ele, ela ou alguma coisa sozinha, a gente precisa que, Thaís? Sobre Colocar nós. um S. Colocar um S. Então, eu falei que a palavra do era uma palavra de função. E sim, quando a gente está formando uma negação, sim, é uma palavra de função. Mas também do pode tomar o S do verbo. E aqui é quando ele faz isso. Então, para dizer que ele
não quer comer. A gente vai falar assim. He does not want. Então, isso é onde é um pouco estranho no inglês. Porque, na verdade, do também é um verbo. Tá? A gente vai falar mais sobre isso no futuro, mas tranquilo agora. Porque só para a negação de ele, ela ou uma coisa, a gente vai roubar o S da palavra, do verbo, e colocar no do. Então, tem como seria o médico não quer ouvir. The medic does not want to hear. Muito bom. The medic does not want to hear. E o S no do vem com ES. E o som de does é mais como D-U-Z, né? Does. Então é muito diferente, muito diferente. Mas lembrando que aquele som de S ao final de has e is é mais como um Z também. Então, por exemplo, Thays, como seria ele não quer comê-la? He does not want to eat it. Muito bom. He does not want to eat it. Mas a gente não sempre precisa ter uma coisa. Talvez ele só queira não comer. Tipo, he does not want to eat. É bom. Tranquilo. Então, tudo também, essas coisas dependem muito do contexto, né? Então, Thays, como seria o gerente não quer morar aqui? The manager does not want to live here. Muito bom. The manager does not want to live here. Thays, como seria ela não mora lá com ele? Como seria isso? She does not live there with him. Muito bom. She does not live there with him. Excelente. Viu, galera? Quem são 12, 13, 14 aulas, a gente já aprendeu muito sobre... Isso é uma coisa bastante complexa, né? Para falar, she does not live there with him. 14 horas, que é? 14 aulas, 3 horas, 3 horas e meia. Já. Isso é fácil. Só precisa um pouco de esforço e um pouco de tempo para praticar. Então, galera, nossa primeira padrão nisso era que quase todas as palavras em português que acabam com AL são exatamente as mesmas em inglês. E a maioria das vezes, sim, é assim. Eu vou dizer 90% das vezes, sim. Mas as palavras que acabam com ICAL em inglês, equal, geralmente acabam em português, não, quase sempre acabam em português, equal. Então a palavra lógico em inglês é logical. Logical. Que é um som estranho, né? O OR está fazendo um outro som diferente ainda. Não é o OR de local, logical. Então, Thays, como seria lógico em inglês? Logical. Lembra? Tira o A. Essa regra ainda existe. Tira o A. Aí, logical. Muito bom. O gerente é muito lógico. The manager is very logical. A palavra prático em inglês, a gente coloca um C antes do T. Mas segue nosso padrão. Então, Thays, como seria prático em inglês? Practical. Thays, como seria o doutor é prático em inglês? The doctor is practical. Muito bom. Thays, como seria é prático morar com ele? It is practic. Live with him. It is practical. Practical. Equal.
Então, Thays, como seria? É prático morar com ele. It is practical to live with him. Muito bom. It is practical to live with him. Excelente, excelente. Thays, saber inglês é muito prático. To know English is very practical. To know English is very practical. Muito bom, muito bom. Thays, típico. Como seria típico? Typical. 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 Cold. Typical. Todas essas palavras nesse padrão vai ter co. Typical. Cool. Typical. Muito bom, muito bom. Mas a gente tem um Y ao invés de I ao início aí. Typical. Vai aparecer. Thays, o restaurante é típico. The restaurant is typical. The restaurant is typical. Muito bom. Typical. Muito bom. Ótimo. Thays, como seria? O médico precisa saber inglês porque é muito prático. The medic needs to be English. No. O médico precisa saber inglês. Ao início. The medic needs to know English. The medic needs to know English porque é muito prático. Because it is very practical. Because it is very practical. Então, o médico precisa saber inglês porque é muito prático. Como? The medic needs to know English because it is very practical. Ótimo. The medic needs to know English because it is very practical. Thays, como seria? O estudante é muito lógico, mas ele não é muito prático. The student is very logical, but he is not very practical. Muito bom. The student is very logical, but he is not very practical. Muito bom, Thays. Muito bom, Thays. Galera, com essa última padrão que a gente viu e as outras padrões, a gente já sabe como formar ou entender mais que 3.000 palavras só através dos cognatos. Nada a ver com os verbos, isso é ainda mais palavras. E também, galera, a gente falta uns padrões que não vão ser nesse curso de inglês, vão ser outro curso. Que a gente vai precisar de alguns padrões. Não. A gente não vai precisar. A gente falta... Uns padrões. Ainda faltam. Tá. 3, 1. Mas, galera, tem ainda mais padrões, mas eu não vou estar mostrando eles nesse curso, mas em um outro curso que eu estou oferecendo mais além desse curso, tá? E, galera, muito obrigado por as últimas 2 partes, uma aula enorme, né? Que foi realmente útil. Galera, se vocês quiserem um episódio ou uma aula sobre quais aplicativos que eu recomendo, deixa um comentário aí, ou fale comigo ou a Thays no Inglês com Marquinho, no Facebook, Instagram. Pode mandar mensagem para a Thays, no Thays sobre Oficial também. Pode mandar, pessoal. Galera, sempre, por favor, deixem um link, deixem um like, deixem um comentário. Não deixem seu link de outros cursos. Quem está fazendo isso? Então, por favor, deixem um like, compartilhem com seus amigos, porque realmente nos ajuda a espalhar esse método conhecimento de aprender. Tá?